Bem, então boa noite, gente. Hoje a gente vai iniciar a última parte do nosso primeiro livro, né? A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é o item 3 do capítulo 4. Inteligência e instinto. Bem, alguém consegue diferenciar o que é inteligência? Pode vir, passar. O que é inteligência e o que é instinto? Se tem uma coisa tem a ver com outra, se é a mesma coisa ou se tem alguma diferença? O que vocês acham? Acho que tem diferença que tu vai explicar. Bem, na explicação a gente acaba revelando algumas respostas que a gente vai dar depois, né? Porque como os capítulos são sempre de perguntas e respostas, quando a gente vai explicar uma coisa, a gente acaba antecipando algumas respostas. A gente está na página 82 desse daqui, viu? Esse aqui é 80. Nesse daí é 80? É o mesmo seu. Ah, desculpa, eu que falei errado, é isso mesmo. Página 80. Eu coloquei aqui o marcadorzinho no lugar errado. Mas é página 80, pergunta 71. Mas eu vou explicar rapidamente, né? Bem, gente, instintos são atos que os seres vivos manifestam, né? Meio que sem parar para pensar e de forma padronizada. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Os pássaros, por exemplo, algumas aves migratórias, né? No inverno, elas migram para o hemisfério que está mais quente, que está fazendo sol, fazendo calor, vamos dizer assim, né? Ou seja, aquele hemisfério que está no verão. Por exemplo, quando é inverno no hemisfério norte, elas migram para o sul. Quando é inverno no hemisfério sul, elas migram para o norte. Elas sempre buscam aquela região que está mais quente. Esse ato, ele não é um ato pensado, ele não vem da inteligência, ele vem do instinto do animal. Outro exemplo, os castores, por exemplo, né? Eles fazem barragem nos rios com gravetos e eles vivem naqueles locais onde a água está se acumulando, né? Que forma aquela pequena barragemzinha. Esse ato também é um ato instintivo. O ato das formigas fazerem aqueles buracos cheios de túneis. Cada túnel daquele tem um compartimento diferente para colocar os ovos, outro para colocar a comida, outro para a rainha ficar, outro para prevenir enchentes. Então, assim, todo aquele buraco da formiga, aquelas camadas de túneis, né? Aquelas quantidade de túneis que as formigas produzem ali, não são exatamente pensados. Aquilo ali já nasce o instinto da formiga de fazer aquilo dali. Ela não para pensar, não, essa câmera vai ser aqui a câmera de reprodução, essa câmera vai ser a câmera de dejetos, essa câmera vai ser a câmera da rainha. Não, aquilo ali já é instintivo. Então elas fazem aquilo meio que sem pensar, né? Outro ato instintivo, por exemplo, as lagartas, quando elas param, produzem um casulo, né? E dali elas vão se transformar ou numa mariposa ou numa borboleta. Aquilo ali também é instintivo, elas não param para pensar, não, agora eu vou parar de comer, vou produzir um casulo e ali agora eu vou virar um outro ser diferente. Não, aquilo ali é instintivo. E esse instinto, gente, ele nos corpos dos seres vivos, ele está gravado no próprio DNA. Ele está ali gravadinho. Se a gente pegar um ser vivo desse, né, e alterar o código genético deles, ele não vai mais conseguir produzir aqueles mesmos atos instintivos. Porém, a inteligência, por sua vez, ela também está relacionada ao instinto, porque sem inteligência nem o instinto pode se manifestar. Mas a inteligência ela já é diferente. Por quê? Porque ela tem a ver com as nossas vontades e com a nossa capacidade de raciocínio. A gente lê o ambiente à nossa volta e a gente decide o que é que a gente quer fazer.
A gente decide o que é prioridade, o que é necessidade, o que não é. E a gente decide se a gente vai fazer, quando a gente vai fazer e como a gente vai fazer aquele ato. Então, por exemplo, se a gente decide, né, nós seres humanos, se a gente decide se vai guardar o nosso dinheiro para o futuro, para fazer uma previdência, ou se a gente vai investir em alguma coisa, isso é um ato raciocinado, isso não é um ato instintivo. Porque se fosse instintivo, todos os seres humanos tomariam a mesma decisão em relação ao dinheiro que eles têm na mão. E a gente sabe que não é assim. Se a gente decide se vai ter um filho ou se não vai, né? Se a gente vai usar um método anticonceptivo ou se a gente vai produzir uma família, se a gente vai constituir uma família, isso é um ato pensado, é um ato cognitivo, de inteligência, né? A gente usou a nossa inteligência, a gente elaborou um plano de vida e a gente vai lá e coloca em prática. O ato de produzir uma família, de comprar um carro ou uma bicicleta, de viajar ou ficar em casa, de ir se divertir ou ir descansar, todos esses atos, eles não são instintivos, eles são elaborados pela nossa inteligência, porque a gente é que decide. Normalmente a gente difere o instinto da inteligência assim, quando todos aqueles seres da mesma espécie agem da mesma maneira, a gente diz, não, esse ato ele é instintivo. Quando os indivíduos da mesma espécie agem de maneiras diferentes, a gente já observa que naquela espécie tem algum tipo de inteligência. Só que até pouco tempo atrás se imaginava que apenas o ser humano era inteligente e que os outros seres vivos não tinham inteligência. E nessa, vamos dizer assim, nesse senso comum, né, que existia antigamente, hoje já não é mais assim, mas nesse senso comum, as pessoas pensavam até que o ser humano praticamente não tinha instintos, só tinha inteligência. Mas hoje a gente sabe que não. O ser humano ele possui vários atos instintivos e eles estão presentes em nós, só que muitas vezes a gente é que deixa eles de lado, né? Na infância, por exemplo, tem atos que não tem como a gente deixar de lado. Por exemplo, a capacidade de sucção na hora do bebê mamar, aquilo ali não é um ato de inteligência, é puramente instintivo. Se a gente coloca o bebê em pé, segura ele assim, embaixo dos braços e toca os pezinhos dele no chão, ele vai fazer aquele movimento de andar. Aquilo ali é instintivo também, né? Se o bebê tem alguma necessidade e ele começa a chorar, aquilo ali é um ato instintivo. Então, na infância é bem fácil da gente observar, né, esses fenômenos. Boa noite, tudo bom? Mas na fase adulta também existem alguns instintos. Por exemplo, o medo que a gente tem perante alguma situação que pode causar um dano, que pode causar morte, esse medo, ele faz parte do nosso instinto de conservação. É um instinto, né, que todo mundo tem. Então, quando a gente vê que aquilo ali pode representar um perigo grande para a gente tende a se afastar, a gente tende a ter cautela, né? São instintos que a gente tem. Às vezes nem é um perigo de morte, é um perigo de acontecer alguma coisa ou de dar algo errado. E aí a gente sente aquele aperto no coração, olha, isso aqui não vai dar bom, isso aqui vai dar algum problema. E aí a gente tem medo de fazer, né? E a gente vai lá e não faz, a gente evita. Então tudo isso é instintivo. Porém, quanto mais o ser vivo, quanto mais o ser orgânico, ele evolui espiritualmente, mais ele tende a usar a razão, a inteligência. E menos ele tende a usar os instintos. Não significa dizer que ele não tem os instintos, ele tem. Porém, ele usa um pouco menos. Essas ações... na verdade, quando o ser ele é consciente, como nós seres humanos, né? Somos espíritos já mais conscientes, a gente confunde muito a parte instintiva com a parte de intuição. Porque a intuição, ela pode vir ou do próprio espírito, ele tem uma intuição de que algo vai dar errado, porque ele já passou por experiências que deram errado, parecidas, né? Que deram errado, então ele tem aquela intuição.
ou pode vir de inspiração, que aí no caso vem de um espírito, né, desencarnado, que avisa pra gente: olha, isso daí vai dar errado, é melhor você não fazer. Ou o contrário, ele avisa: ó, faça dessa forma, que é mais fácil de dar certo. Então a nossa intuição, ela pode ser própria, ou ela pode ser soprada, né, por algum espírito ali que chegou perto da gente. Às vezes é um espírito amigo e tal, ele chegou perto da gente e aí ele nos inspirou, né, ele deu ali alguma ideia. Mas vamos para frente, para a gente ler as perguntas e as respostas. Sim, os animais. E os animais? Pronto. Falar um pouquinho da inteligência dos animais. Como eu falei até pouco tempo atrás, a própria ciência, né, boa parte dos cientistas achavam que os animais só tinham instinto, não tinham inteligência. Só que hoje isso daí já caiu por terra. Por quê? Porque muitos animais, eles têm comportamentos próprios, né? Existem certos cães que têm comportamentos que são só deles, não são da espécie. E às vezes a gente ensina a eles certas coisas e eles aprendem. Por exemplo, um cão adestrado, ele não vai se comportar como qualquer cão da sua espécie. Ele se comporta daquela maneira que ele foi ensinado. Por mais que aquilo ali seja uma automação, por mais que ele haja de forma mais ou menos automática, mas ele foi ensinado daquela maneira. Então aquilo ali é um tipo de inteligência também. E às vezes ele age de uma maneira que ele nem foi ensinado, que ele decidiu por conta da situação, né? Os salvamentos, por exemplo, a gente vê que às vezes tem cães que salvam uma pessoa, salvam crianças às vezes, né? E aquilo ali não foi ensinado para ele, mas ele tem uma certa ligação com aquela criança. Outros exemplos são animais, por exemplo, predadores. O predador, ele tem um instinto da caça, aquilo ali é instintivo, ele já nasce com aquilo. Mas saber a estratégia certa para caçar, ele aprende com os pais. E se você criar ele em cativeiro e depois você soltar na natureza, ele não consegue reproduzir porque ele não aprendeu desde criança. E muitas vezes ele morre, porque ele não sabe caçar. Ele tem o instinto da caça, mas ele não aprendeu a técnica correta com os pais. E aí ele vai para a natureza. E por isso que muitas vezes animais que foram criados em cativeiro não podem ser soltos na natureza, porque ele tem um instinto, mas ele não aprendeu como caçar, como fazer aquilo da maneira correta, né? Mas outros animais, eles têm comportamentos puramente instintivos. Por exemplo, o João de Barro fazendo aquela casinha dele lá, né, que é tão bem feito, ou outros tipos de pássaro também que fazem ninhos extremamente elaborados, aquilo ali é instintivo, aquilo ali está na genética dele, e ele vai fazer independente dele ter sido criado em cativeiro ou não, né? Mas tem muito isso da gente confundir a parte de instinto com a parte de intuição, tá? Porque certas coisas não dá para a gente saber se foi instintivo ou se foi inspirado, né, vamos dizer assim. Então, isso é da nossa vivência, da nossa percepção. Deu para entender um pouquinho ou ficou muito? Mas aí os espíritos vão ensinar para a gente agora, né? Vamos para as questões. 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Olha só a pergunta. O que é o princípio vital? O princípio vital é um tipo de matéria sutil, né? Um tipo de matéria sutil que é incorporada ao ser vivo quando ele encarna. Então, gente, o princípio vital, ele é matéria. Apesar de ser uma matéria que a gente não vê direito, mas é matéria. Então, será que a inteligência é um atributo desse princípio vital? Bem, a resposta é não. Por que não? Pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois o corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se, senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria inanimada. Então, vou explicar aí para vocês rapidamente. Uma planta, ela tem um princípio vital, ela tem a matéria que dá vida àquele organismo. Só que ela não tem inteligência.
Ou seja, para a gente ter princípio vital, a gente não precisa ter inteligência. Né? Qualquer organismo vivo ele tem princípio vital. Ele tem aquela matéria sutil que dá vida àquele corpo inanimado, né? Que ele passa a ser animado. Mas não tem inteligência. Por quê? Porque a inteligência não é atributo da matéria. A inteligência é atributo do espírito. E aí Kardec ele dá essa explicação aí embaixo. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento a sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção: os seres inanimados, formados somente da matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos, pedra, água, ar, essas coisas. Os seres animados são pensantes, não pensantes, aqueles que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. São as plantas, por exemplo, elas crescem, se reproduzem, morrem, mas não, elas têm o princípio vital, mas não têm inteligência. E os seres animados pensantes, que são formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. Então ele divide os seres em geral em três classes. Aqueles que são inanimados, como essa cadeira, eles não têm nem princípio vital nem inteligência. Aqueles que são animados, como as plantas, elas têm o princípio vital, têm a vida ali, a vida orgânica, mas não têm inteligência. E os seres que têm a vida orgânica e ao mesmo tempo inteligência. Nós, por exemplo, os animais superiores, por exemplo, eles têm a vida orgânica e têm inteligência. Então ele divide os seres nesses três. É lógico que é uma divisão bem grosseira, assim, só para a gente entender mais ou menos como são classificados os seres orgânicos, os seres vivos, né? Seres vivos e não vivos. 72. Qual é a fonte da inteligência? A gente já tinha falado isso no outro encontro passado, e eles repetiram aí a mesma resposta. Já dissemos, a fonte de inteligência é a inteligência universal. Existe uma inteligência maior, que a gente pode chamar de inteligência universal, ou de inteligência divina, ou até mesmo de Deus. Porque lembram que lá na primeira pergunta a gente dizia que Deus é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas? Então, a inteligência que nós temos, que os seres vivos têm, ela vem dessa inteligência. Mas não é exatamente uma porção, um pedacinho dessa inteligência, não é exatamente assim. Ela vem porque ela meio que é criada pela inteligência suprema. Então, nós temos inteligência, que foi algo que foi criado por ele. Mas não é que ele tem uma certa quantidade e a gente vai lá e pega um pedacinho, não. É mais ou menos um criando o outro. Como é que é esse processo de criação? A gente não sabe. Tem certas coisas que a gente não sabe, a gente não tem nem inteligência suficiente para entender como é que é essa criação. Mas a gente sabe que uma vem da outra. Isso daí a gente sabe. Tem uma outra pergunta dentro dessa, que é a 72A, que diz assim: poderíamos dizer que cada ser tirou uma porção de inteligência, exatamente o que eu falei agora, tirou uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material, o princípio vital? Bem, eu já tinha respondido que não é exatamente assim, mas eu vou ler aí a resposta dos espíritos, que é mais ou menos o que eu falei. E isso não é mais do que uma comparação, mas não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Eu queria parar um pouquinho aí, só para a gente entender essa parte, só para a gente conversar um pouquinho, ao invés de ficar só lendo, né? Quando a gente fala em inteligência, aí entra aquela mesma história que eu já tinha falado antes. As palavras que a gente utiliza
às vezes são diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. E às vezes a gente utiliza uma palavra só para dizer coisas diferentes. Por exemplo, quando nós falamos que somos espíritos, porque o espírita, ele tem que entender isso, ele tem que colocar na mente isso. Nós somos espíritos, nós não temos espírito, tá? Por que a gente diz que somos espíritos e a gente não diz que temos espírito? Porque se a gente tem alguma coisa, é algo que a gente possui. E nós não possuímos um espírito, nós somos ele, tá? Então, a partir do momento que nós somos uma pessoa, a gente não pode dizer que nós possuímos uma pessoa. Se eu chegar para você e disser, eu sou Fabrício, é diferente de dizer, eu tenho Fabrício. Entenderam a diferença de um para o outro? Então, se eu sou um espírito, eu não vou dizer que eu tenho um espírito. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, a nossa linguagem, a linguagem que a gente usa, né, ela é muito importante porque ela gera comunicação. Se eu estou falando com uma certa linguagem, se eu estou usando um certo vocabulário e você está entendendo exatamente o que eu quero dizer, ótimo, maravilha. O diálogo está sendo perfeito, a comunicação está saindo. Mas se eu estou falando uma coisa e você está entendendo outra, porque aquela palavra que eu uso, ela não tem o mesmo significado para você, então não está tendo diálogo, não está tendo comunicação. Então, dentro do Espiritismo, às vezes a gente diz, nós somos uma inteligência. E às vezes a gente diz, nós possuímos uma inteligência. E nesse caso, gente, os dois podem estar corretos. Não existe uma distinção dentro da nossa língua, dentro do nosso vocabulário, entre nós sermos uma inteligência e nós possuímos uma inteligência. Porque o espírito, ao mesmo tempo, ele é a própria inteligência e ao mesmo tempo ele possui uma inteligência. É diferente de ser o espírito e de possuir o espírito. Porque a inteligência é um atributo tão importante para o espírito que praticamente o atributo e o próprio ser, eles se misturam. E o conceito de um é praticamente o mesmo conceito do outro. Quer ver outra palavra que a gente usa mesmo? Que a gente usa sempre? Nós somos uma individualidade. A gente não usa essa palavra também? Que está correto também. Agora observe como a gente costuma se definir. Às vezes a gente diz que é uma pessoa, nós somos pessoas. Às vezes nós dizemos que nós somos seres humanos, né? Quando a gente diz que nós somos uma pessoa, normalmente a gente não se refere a quando a gente está encarnado. A gente se refere, nós somos uma pessoa. Quando a gente diz que é um ser humano, a gente também se refere a nós como encarnados. Mas são convenções. São convenções. Pode ser que eu esteja me referindo a um espírito desencarnado e dizer que ele é uma pessoa também. Não é o convencional, mas não está errado. Pode ser que eu esteja me referindo a um desencarnado. Eu estou falando aqui, sei lá, de São Tomás de Aquino. Eu posso dizer, não, São Tomás de Aquino foi uma pessoa assim, assim, assado. Eu posso usar a palavra pessoa para ele e não está errado, apesar dele estar desencarnado. Mas não é o convencional. Normalmente aqui dentro do espírito, a gente diz, do espiritismo, a gente diz que ele é um espírito, porque já está desencarnado. Mas são convenções, gente, são convenções, né? A gente pode dizer que São Tomás de Aquino é uma individualidade. A gente pode dizer que ele é uma inteligência, apesar de que a inteligência é mais atributo. Mas se a gente se entender, se a gente utilizar essas palavras e se entender, ótimo, maravilha. É isso que eu queria que vocês entendessem, né? Se o vocabulário que eu estou usando aqui está sendo entendido. Isso é que é mais importante. Deu para captar a ideia? Então, onde é que eu queria chegar? Que quando a gente fala de inteligência, a gente pode acabar confundindo. Por quê? Por causa dessa dualidade, desses dois sentidos. Da inteligência, ao mesmo tempo, ser uma característica, ser um atributo nosso,
seja algo, um dom, algo que a gente tenha, e ao mesmo tempo a gente dizer que nós somos uma inteligência, nós somos uma individualidade. E isso só acontece quando o espírito já adquiriu consciência. Porque um espírito que está encarnado numa bactéria, num vírus, num protozoário, num fungo, a gente dizer, ó, esse ser aqui é uma inteligência, soa meio que, vamos dizer assim, meio que é errado, porque aquele ser praticamente só tem instintos, e mesmo assim instintos muito rudimentares, ainda não desenvolveu a capacidade de pensar que nós desenvolvemos. Deu para... A inteligência é um atributo. Isso, aí é que está. A inteligência ele é um atributo, ele é desenvolvido ao longo das encarnações, mas quando nós chegamos no estágio que nós estamos hoje, às vezes a gente usa a palavra de inteligência para se referir a um espírito. Ele é uma inteligência, assim como a gente usa também para se referir a Deus. Deus não é um espírito. A gente não tem uma palavra que seja perfeita para definir Deus. Então a gente diz que ele é uma inteligência. É uma aproximação. Não é uma definição exata. É uma aproximação que a gente faz por deficiência do nosso próprio vocabulário. A gente não tem uma palavra ou um conjunto de características que define Deus perfeitamente. Então a gente usa palavras alternativas. A gente diz que Deus é uma inteligência. Mas não é uma aproximação, né? Talvez Deus seja algo muito diferente ou muito maior do que isso. Mas a gente não tem palavras que o definam perfeitamente. Então a gente diz que Deus é uma inteligência. A gente pode dizer que um espírito também é uma inteligência, mesmo sabendo que a inteligência é um atributo dele, é uma característica dele, é algo que ele desenvolveu. Talvez ele não teve desde sempre, ele foi desenvolvendo ao longo de várias encarnações, encarnando em corpos, desde os mais primitivos, passando, né? A gente fala que passa por vários estágios, até chegar na fase humana. Tá? Mas essa inteligência ela vai se desenvolvendo. E a gente não está nem perto daquela inteligência dos espíritos mais puros. A gente está ali nas fases iniciais, que a gente está... Quer ver uma coisa? Nós temos ancestrais que passaram por fases evolutivas, fases intelectuais, tá, gente? Fases evolutivas que hoje, alguns macacos que vivem hoje aqui na Terra estão passando agora. Por exemplo, tem alguns macacos que eles já começaram a produzir ferramentas. Tem alguns pássaros, como o corvo, por exemplo, que eles utilizam algumas ferramentas para resolver problemas, né? Então, esses animais, eles estão desenvolvendo a inteligência deles, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que essa capacidade neles é só instintiva. Ela foi desenvolvida ao longo do tempo, foi selecionada através do processo de seleção natural, mas envolve também inteligência. Não é todo macaco que quebra uma perna. É uma ligação entre inteligência e instinto. Isso, exatamente. É um desenvolvimento. Isso. É como se o instinto fosse uma espécie de inteligência rudimentar que vai se desenvolvendo. É uma coisa complexa, mas assim, é muito bonito isso, quando a gente parar para pensar. Isso, exatamente. Porque a gente entende que nós já tivemos aquela capacidade lá atrás, aquela capacidade, às vezes, que um chimpanzé tem hoje, né? Ou que um outro macaco até mais simples tem hoje, e nós chegamos ao ponto que nós estamos agora. E desse ponto que nós estamos agora, a gente pode evoluir para patamares inimagináveis, né? E isso nos dá uma força assim, imensa. Se a gente começar a pensar nisso, isso nos dá uma força imensa para a gente, quando a gente começa a entender qual é o nosso potencial, para a gente entender a que pontos a gente pode chegar. Eu vou ter estudado tudo de novo. Por causa dessas coisas. Para não parar. Isso, exatamente. Porque existe uma acomodação. A gente está falando de humanidade e achando que não, que a gente não se interessa mais por isso. E é tão bom quando a gente vai envelhecendo e vai aprendendo coisas novas. Eu tenho que rever o que eu sabia.
Isso. E foi a melhor coisa que você fez. Quando a gente pensa... É horrível a gente pensar que sabe, né? Ah, eu já estudei o livro do Espírito, já sei. Não sabe. Exato. Em primeiro lugar, não sabe. Exatamente. Porque são 1.019 perguntas que tem subdivisões e que a gente não lembra, não sabe tudo. Não sabe mesmo. A gente tem uma visão geral. Isso. E sem esquecer também que é um resumo, né? Consultar sempre, né? A gente tem que estar sempre consultando, porque a gente não vai lembrar de tudo. E a gente tem que entender que o Livro dos Espíritos também é um resumo para a gente se aprofundar nos assuntos. Eu comparo com o Guilherme. Isso, exatamente. O livro filosófico. Isso. Cada vez que você abre o profeta, Que você vai reler, você aprende uma coisa nova. Você vê com outros olhos totalmente. Exatamente. Isso é bom demais, gente. E, ó, se a gente imaginar o que era a humanidade há 50 mil anos atrás e o que é hoje, você imagina daqui para frente o que é que vai ser, né? O potencial é imenso. Né? Vamos lá, vamos continuar, né? 73. Vamos lá, vamos ler a pergunta 73. O instinto é independente da inteligência? Bem, pelo que a gente viu, não é exatamente. Vamos ler a resposta, né? Que já está um pouquinho avançada. Então, o instinto é independente da inteligência? Resposta: precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, como a gente tinha falado há pouco tempo atrás, né, não dá para ter só instinto ou só inteligência. Um está diretamente acoplado ao outro. Os meninos estão fazendo bagunça. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Você está terminando, está terminando. Porque está gravando aí. Avisa eles que está gravando, porque atrapalha. Então, vamos conversar um pouquinho enquanto os meninos terminam ali, né? Então, será que dá para a gente dizer, ó, até aqui é instinto e até aqui é inteligência? Bem, a gente já viu e a gente já entendeu que um se confunde com o outro, porque o instinto é um tipo de inteligência. Então, não dá para a gente dizer exatamente, né, quando que um finaliza, quando que o outro começa. Mas tem alguns atos, algumas coisas que nós fazemos ou que os animais fazem, que a gente determina, não, isso aqui é instinto, isso aqui é inteligência. Mas vamos ver a resposta dos espíritos, né? Então ele tinha perguntado se dá para saber exatamente quando acaba a inteligência e quando começa o instinto e vice-versa. Quando acaba o instinto começa a inteligência. Resposta: não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem designar os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Bem, gente, como eu falei, cada espécie de ser vivo tem os seus instintos. Eles não morrem nem em nós, seres humanos, né? Esses instintos eles não morrem totalmente, eles permanecem. Só que quanto mais a gente adquire inteligência, mais a gente vai usando essa inteligência e menos a gente vai usando os nossos instintos. Né? E é um processo natural, mas eles ainda estão ali para eles nos livrarem de alguns problemas. Então, um bebê nunca vai poder se alimentar por inteligência, porque a gente sabe que no momento em que nós reencarnamos, a nossa memória ali ela é apagada, pelo menos na fase consciente, fica no subconsciente, mas na fase consciente ela é apagada, né? E a gente não lembra como que se toma um leite. A gente não lembra como se mastigar. As coisas básicas a gente não lembra. Então isso daí tem que ser instintivo. E aí eu queria lembrar algumas coisinhas.
Tem algumas pessoas que a gente já falou desse tema em alguns outros encontros, né? Antes da gente começar a gravar aqui no YouTube. Então, tem algumas pessoas que pensam que instinto é apenas aqueles atos que a gente faz no susto. Ah, eu tomei um susto, por instinto eu levantei minha mão e bateu em quem estava do meu lado. Entendeu? Isso aí... Isso é uma reação, até pode ser instintiva, mas no ser humano não é só isso que é instinto, né? Então, aquilo que eu falei do bebê querer caminhar, do bebê mamar, dele chorar, né? Às vezes os nossos medos, às vezes as nossas intuições, isso daí, de certa forma, também pode ser instintivo, né? Agora, existem alguns atos que a gente chama de atos reflexos. Isso daí não é muito instintivo, isso aí é mais mecânico. Por exemplo, quando o médico pega aquele martelinho e bate no joelho da pessoa e a perna levanta, né? Quando a perna tá... Aquilo ali é um ato reflexo que foi selecionado no nosso corpo, né? Para funcionar daquela forma. Então não faz parte exatamente do instinto, mas é uma reação própria do organismo, né? Só para a gente diferenciar um pouquinho as coisas. Muita gente em relação ao instinto, muito por coisa ruim. Isso, exatamente. Eu agi por instinto. É quando eu fiz alguma coisa sem pensar. Errada, né? Alguma coisa ruim, que teve uma consequência ruim. Mas nem sempre, geralmente o instinto ele não é para isso. Na maioria das vezes o instinto é para nos proteger, né? Quando você toma um susto, isso daí já vem desde as épocas ancestrais, em que quando apareceu o predador a gente reagia rápido. Então aquilo ali é uma reação para proteger a gente do predador, assim como também é hoje para nos proteger de algum, por exemplo, acontece alguma coisa, algum barulho perto da gente, a gente toma um susto para a gente já reagir rápido, por quê? Porque pode estar caindo alguma coisa, uma árvore, sei lá, um tijolo, alguma coisa perto de nós, pode nos machucar. Então aquele ato instintivo é para nos proteger, né? Então as pessoas associam muita coisa ruim, mas na sua essência não é. Vamos lá, a gente está na 75, que é a última, é 75, 4. Então, 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Aí, essa pergunta eu queria que vocês entendessem, porque assim, a gente pode entender ela de duas maneiras. A gente pode entender elas comparando-se todos os estágios que o espírito passa, passando de um animal para o outro, de um ser para o outro, encarnações diferentes, né? Quando nós éramos seres brutos, que encarnávamos em corpos animais, quase que irracionais, é diferente de quando é hoje, que nós encarnamos em corpos humanos, bem mais racionais. Essa é uma maneira de ver a pergunta. Uma outra maneira de ver a pergunta é dentro da mesma encarnação. À medida que nós, seres humanos já, não animais, tá? Seres humanos, à medida que a gente vai evoluindo o nosso intelecto, diminui o instinto para aumentar a inteligência, e Kardec fez essa pergunta nesse seguinte sentido. Porque se fosse no primeiro sentido, a resposta seria sim. Quando nós éramos, sei lá, nós encarnarmos em um corpo parecido com o corpo de uma formiga, ou de um corpo de uma preá, ou de um corpo de um cachorro. Quando a gente encarnava em corpos muito mais grosseiros e muito mais primitivos, a gente tinha mais instintos. Hoje, como seres humanos, nós temos menos instintos e mais inteligência. Aí, realmente, se a gente entender dessa forma, tá certo, é verdade, é verdadeiro. Mas Kardec não fez a pergunta nesse sentido. A pergunta que ele fez foi em outro sentido. Foi na mesma encarnação, ou encarnando como seres humanos, quanto mais a gente adquire inteligência, menos a gente tem instinto. Aí a resposta é não. Por quê? Porque o instinto, ele está gravado no nosso DNA. O nosso DNA vai mudar porque a gente se tornou mais intelectual? Não, não muda.
O mesmo instinto que a gente tem lá quando é criança, a gente vai morrer com ele. Uma faculdade ancestral. Isso. É primitiva. É primitiva. É tanto, gente. Diga. Não tem como a gente distinguir E a inteligência? Não, eu não estou conseguindo distinguir a intuição do instinto. Ah, sim, a intuição. Que o ser humano. Isso. Pronto. Tem como distinguir. É porque a intuição, ela pode vir de fontes diferentes. Uma intuição pode vir de um outro espírito que está tentando se comunicar a gente, ela dá aquela intuição. E ela pode vir do nosso próprio instinto. Entendeu? Então, a intuição, ela não vem sempre da mesma fonte. Ela pode vir do nosso próprio instinto. A gente teve a intuição de que aquilo ali é perigoso, que eu não devo fazer. E ela pode vir também de um outro espírito, ou ela pode até vir de algum encarnado que veio dar algum conselho para a gente, que a gente não tinha pensado daquela maneira, a gente começa vamos dizer assim, interpretar aquela situação de uma outra maneira, porque alguém chegou ali e deu um toque. Então, aí ativa os nossos instintos, ativa a nossa intuição, entendeu? Mas a intuição nem sempre vem do espiritual. Ela pode ser instintiva também. Como é que a gente diferencia? Quando é instintiva é quando todo mundo tem a mesma. Por exemplo, você chegou perto de um precipício. Todo ser humano que fizer isso vai ter aquela intuição de que aquilo ali é perigoso, de que você não deve chegar mais perto. Isso aí já vem do instinto. Isso. Agora, é o instinto de conservação, tá? Agora, quando é que vem, talvez de fora? Quando é algo que nem todo mundo vai fazer igual. Por exemplo, você está numa situação que você deve decidir o que você vai fazer com seu filho que cometeu um ato errado. Você tem aquela intuição de que você deve agir por esse caminho e não por aquele. Mas se for outro ser humano no seu lugar, na mesma situação, ele pode decidir de formas diferentes. As decisões são diferentes. Então essa daí já não é mais instintiva. Eu sou um avião que cai. Uma pessoa está ali com uma passagem para embarcar. Isso. Mas ela tem aquele sentimento, ela tem aquele. Eu não vou. Todo mundo vai, Isso. mas ele tem uma intuição. Exato. Nem todo mundo teve o mesmo instinto. Isso, exatamente. Se fosse só o instinto, ninguém entra nesse avião. Todo mundo ia perceber o que ele. Exato. Aí já é algo mais espiritual. Aí já é algo espiritual. Aí não tem explicação. Aí não tem explicação na genética. Porque você já viajou de avião 100 vezes. Só aquele que você não quis entrar. Não é instintivo. Entendeu? Dá pra gente diferenciar às vezes, mas muitas vezes acontece os dois ao mesmo tempo. Muitas vezes, gente, as coisas não são assim, ou é essa ou é essa. Muitas vezes acontece os dois ao mesmo tempo também, entendeu? Então as coisas são misturadas mesmo, viu? Não pensem que às vezes a gente vai diferenciar, não, isso é A, isso é B. Porque muitas vezes os dois acontecem ao mesmo tempo, em várias situações. Então a resposta é não, né? Perguntou se quanto mais inteligência, menos instinto. Se for dentro da mesma encarnação, dentro da mesma espécie, a resposta é não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Ele é para proteger e a gente negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Olha aí, tá vendo? Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Por que ele nunca se engana? Porque ele foi desenvolvido através de milhões de anos. Ele foi selecionado, né, através de várias gerações. Esses instintos que nós temos hoje vêm de ancestrais que nem são da nossa espécie. E foram outras espécies que deram origem a outras e a outras que chegaram na nossa. Então são coisas de milhões de anos. É tanto que esses neurônios que ativam esses instintos, eles não estão nas porções cerebrais mais recentes. Vocês sabiam que nosso cérebro, ele tem porções mais antigas e porções mais recentes?
Sabiam disso? Existe uma porção do cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, que ele existe também nos répteis. Por quê? Porque os nossos ancestrais eram répteis. Então, eles já possuíam esse pedacinho. O que foi desenvolvido nesse cérebro dos répteis nessa época, está no nosso até hoje. Então, se um réptil, ele vê um predador, ele sai correndo, e a gente também vê um predador e quer sair correndo, é a mesma região do cérebro dele que produz aquela vontade de fugir, que também existe no nosso. Quando vai passando de anfíbio para réptil, de réptil para mamífero, vão criando-se novas áreas do cérebro. É tanto que o cérebro do mamífero, ele é mais complexo do que o do réptil, ele é um pouquinho maior, maior assim, né? Ele é mais complexo, depende da espécie. E o cérebro do ser humano, dos primatas em geral, já possui uma região aqui na frente bem desenvolvida, que é o córtex pré-frontal, que os outros animais não possuem. Então, o que está no nosso córtex pré-frontal não pode estar no cérebro do lagarto, porque o cérebro dele ainda não desenvolveu aquilo ali. Talvez nunca desenvolva, né? Porque a evolução não é linear. Um réptil não vai dar um ser humano, né? A evolução ela é totalmente aleatória. A gente não vai falar disso agora porque o assunto é muito complicado. Mas esses instintos mais primitivos, eles estão em porções do nosso cérebro que vieram desses ancestrais de milhões de anos. Às vezes a gente pensa, poxa, mas o nosso ancestral era o Australopithecus, que era um macaco parecido com o chimpanzé. Mas o Australopithecus, ele também veio de outros, né? E esses outros, que eram mamíferos, vieram de outros, que às vezes eram répteis. E esses répteis vieram de anfíbios. E esses anfíbios vieram de peixes, a gente já sabe disso. Os nossos ancestrais mais antigos eram peixes. Isso daí ninguém tem mais dúvida dentro da ciência. Isso é consenso total. Vamos ler então a última, 75A. Porque a razão não é sempre um guia infalível. Aqui, gente, ele está falando da razão, do raciocínio, aquele raciocínio lógico, tá? Aquele raciocínio que não se engana. A gente não está falando aqui de senso comum. Tem uma diferença, porque o senso comum, às vezes é coisa que todo mundo acredita sem pensar. Às vezes o senso comum é coisa que todo mundo acredita sem pensar. Por exemplo, eu acho que lá na África só tem savana e deserto. É algo que às vezes aqui da região, quem nunca foi na África, ou quem não gosta de ver documentário, às vezes pensa isso, né? Ou sei lá, quem nunca estudou e tal, pode pensar isso. Às vezes aquilo ali é um senso comum de uma certa região. Aí quando você vai lá na África do Sul, você vê shopping, você vê estádios, você vê tudo muito desenvolvido igual aqui. Aí você, poxa, não sabia. Isso aí é senso comum, né? Às vezes tem pessoas de outros países que pensam que o Brasil é só floresta amazônica e praia só. Não tem mais nada, né? E carnaval, né? Tal. E isso não é raciocínio lógico, tá? Isso daí é senso comum, é diferente. Mas a pergunta de Kardec não é sobre isso. A pergunta de Kardec é porque a razão, o raciocínio lógico, nem sempre é um guia infalível. E olha só o que os espíritos vão responder. Ele seria infalível se não existisse falseada pela má educação. Olha só. Se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio. Então, olha só existe livre-arbítrio a partir do momento que o espírito desenvolve inteligência. Antes do espírito desenvolver inteligência, chegar nas fases mais complexas da vida orgânica, ele não tem livre-arbítrio. Uma bactéria tem livre-arbítrio. Ela só vai comer e excretar. E algumas vão parasitar. Mas aquilo ali é instintivo. Ela não pensa para fazer. Tá? Enquanto a gente tem poder de escolha. Entenderam? Essa razão é que a pessoa às vezes acha que a razão é pelo coração. Isso, aí quando é pela razão, aí ela
pondera, ela coloca na balança, vê os prós e os contras de cada decisão e ela toma a decisão a partir do que ela raciocinou. É diferente do instinto. O instinto, ele vem automático. Se a gente vai seguir ou não, aí depende do nosso grau de evolução. Mas o instinto, ele vem automático. E a razão não. A razão a gente tem que desenvolver ela. Muitas vezes a gente não é bom, por exemplo, em resolver um problema de matemática. Mas se a gente treinar, uma hora a gente fica bom naquilo, né? Porque a gente desenvolveu aquela habilidade, aquele raciocínio, né? Às vezes a gente não é bom em relações humanas, a gente não consegue lidar bem com o outro, a gente sempre entra em conflito, alguma coisa. Tem gente que é antissocial, né? Mas se você desenvolver essa habilidade, se você quiser realmente, você pode conseguir se tornar uma pessoa que tem essa boa relação, né? Então, às vezes as pessoas se rotulam muito, né? Eu sou assim. Elas não param e pensam, eu estou assim. Eu posso mudar, eu posso me esforçar e se isso for bom para mim, se isso fizer sentido para mim, eu vou mudar. Então, a partir do momento que a pessoa se rotula, ela diz, eu sou dessa forma e acabou, ela está criando uma barreira para ela mesma. Mas a inteligência, ela nos capacita a ser diferentes. Basta a gente ter essa vontade, força de vontade, e a gente querer, né? E aí entra na questão da psicologia, porque a gente não pode se limitar, a gente não pode se boicotar, né? A gente não pode se limitar. A gente tem que... É a filosofia do espiritismo, a gente tem que sempre buscar evolução. Se a gente se sente estagnado e se acomoda com aquilo, a gente nunca vai mudar. Então, constante mudança, essa é a nossa filosofia. Eu vou ler aqui só para finalizar o que Kardec fala aqui no finalzinho, tá? Que ele faz uma observação sobre a questão. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas e espontânea as suas manifestações, enquanto as daquela, que é no caso a inteligência, são resultado de apreciações e de uma deliberação, ou seja, de uma vontade. A gente que decide. Deliberar é decidir. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Um beija-flor vai ter uma necessidade, então ele vai ter um instinto, né? Uma lagartixa vai ter um outro instinto. Cada espécie tem a sua. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. O espírito se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Tá? Deu para entender aí um pouquinho? Eu acho que foi muito do que a gente já tinha falado, né? Do que a gente discutiu. São assuntos um pouquinho difíceis, um pouquinho complexos. Os meninos estão gritando lá fora, estão atrapalhando um pouquinho. Mas eu acho que deu para compreender um pouquinho do raciocínio, né? É um assunto bem interessante. Mas sempre lembrando, gente, que o Livro dos Espíritos pega um tema, que muitas vezes são temas difíceis, faz ali 4 ou 5 questões sobre aquele tema, só para introduzir a gente. É uma imersão, é um resumo, né? Disso daqui que a gente leu, a gente pode desenvolver vários outros raciocínios e a gente pode aprender muito mais coisas. Então a gente faz aqui um estudo, às vezes a gente pega 4, 5 questões, 6 questões, demora 1 hora discutindo, mas mesmo assim ainda é pouco. É só um resumo ali para a gente entender um pouco do que é o assunto, né? E se a gente quiser se aprofundar depois, a gente vai para outras fontes. Mas o mais interessante, o mais impressionante, é que tudo isso que os espíritos falaram, né, lá 150 anos atrás, hoje a gente vê, né, que a psicologia, a psiquiatria, as nossas próprias experiências pessoais, todas batem certinho, né? Todas concordam com aquilo que os espíritos falavam. É mais uma evidência, mais uma prova de que realmente eles falavam com propriedade. Eles falavam aquilo que eles realmente sabiam, que eles realmente entendiam, tá? Então é esse o recadinho.
que a gente teve para hoje. Vamos encerrar a gravação e se vocês quiserem a gente pode falar mais alguma coisa.